com inovação, tá? É uma das iniciativas também da InChurch. Ele pregou para a gente lá hoje, foi uma bênção, e disse sim também para hoje. Liguei para ele e falei, cara, a gente vai fazer diferente hoje aqui. Eu tinha anunciado ontem que a gente fez algumas missões, né, com vocês ontem, alguns desafios, e que hoje seria uma entrega. Só que o pessoal pediu mais tempo para poder entregar esses desafios que a gente lançou ontem. E eu falei, cara, vamos fazer diferente? Vamos fazer junto? Vamos ajudar? Eu falei, Felipe, cara, você tem podcast, quem não sabe aí, o Felipe construiu e ajudou ali no YouTube do Thiago Brunet, Thalita Pereira, o caso mesmo, né, da Comunidade da Fé. Você pode contar, eu fiquei impressionado com os números que vocês alcançaram só nos últimos 30 dias, né, o Felipe? Vocês chegaram a quantos milhões de visualizações ali? Quais são os dados? Você tá em mente os dados no YouTube da comunidade? 1.800.000 visualizações e a gente teve uma média de 17 mil inscritos, né? Novos inscritos no canal. No último mês só, né? Em um mês, é isso. Estamos falando de fevereiro, né? Sim. Olha só. E eu vou te falar, no evento até eu fiquei calado, mas ele mesmo falou, cara, a comunidade da fé está em Americana. Cara, quando eu fui lá a primeira vez, lá eu falei, cara, a cidade é bem pacata, etc. Ele brincou, ele falou da última vez, não tem cachoeira, não tem nada em Americana, mas, cara, a gente está fazendo uma diferença incrível para você ver. Então, uma igreja... Tem quantos habitantes lá em Americana? Aí em Americana? Americana, tá ruim a internet. Quanto? 220 mil habitantes. 220 mil, ou seja, no último mês, tá ouvindo? Ele fez quantas vezes mais? Então, 3 vezes mais, 4 vezes mais. 4 vezes o tamanho da cidade. Olha só. Então, uma igreja local consegue atrair 4 vezes onde ela está, né? Então, isso é o que as ferramentas que estão disponíveis conseguem fazer. Vamos lá. Vamos aqui partir para a prática, tá? Quem conseguiu, pelo menos, começar os desafios de ontem? Pode comentar aí ou pode abrir também o áudio e comentar. Enquanto isso, eu vou colocando aqui o próprio desafio para a gente falar sobre ele, tá? Ninguém conseguiu? Então o pessoal está com muita dúvida, hein? Vamos lá. Vou compartilhar aqui a tela. Dá uma olhada aí, Vitor, se vai entrar. Entrou? Ok, vou apresentar aqui o slide. Gente, mais uma vez, quem não assistiu os outros dias, toda essa apresentação tá lá, eu já falei sobre tudo isso aqui que eu estou passando para vocês. Hoje eu só vou partir para a prática aqui, algo bem dinâmico, fica à vontade para poder abrir, perguntar, me interromper, tá bom? A mesa de trabalho, pensa que a gente está na mesa de trabalho, pega o sua água aí, bota do lado, cuidado só para não derramar no computador, tá bom? A mesa de trabalho, tá bom? Vamos lá. A gente lançou alguns desafios aqui. Isso eu já sei que tem uma galera que entrou aqui, legal para quem já mandou, tá? Que é o primeiro desafio, que é o quê? Convidar pelo menos 5 pessoas que tenham características para o Ministério Digital, né? Para você que não participou nesses dias, esse foi um desafio, porque a gente sabe que para esse novo passo da igreja, tá? Não é nem novo tempo, esse novo passo, a igreja já passou por diversos passos, ela acompanha, né, as mudanças, né, do mundo, sempre acompanhou, senão ela nunca seria atual, e ela sempre é atual. Se a Bíblia é atual, a igreja, que somos nós, precisamos nos atualizar sempre, né? Então, a gente acredita que para esse novo passo da igreja, os missionários, os vocacionados, os evangelistas, eles têm muito a ver com esse comportamento do digital, esse entendimento do digital e essa vocação também para o digital. A gente acredita muito nisso, tanto para auxiliar o presencial, então, ou seja, pastor que não precisa, muitas vezes, entender tudo do digital, entender um pouco precisa, porque o digital quer dizer meios de comunicação, tá? Um megafone, o digital é um megafone novo, com um alcance muito maior. Então, você precisa entender, pelo menos um pouco, mas você precisa ter do teu lado sempre um ministério digital. Você não precisa tocar violão
mas você precisa ter um ministério de louvor, né? E assim vai. Então a gente acredita que não é só o voluntário, tem um rapaz que vai trabalhar comigo na comunicação, etc. Não. Quem foi chamado e se Deus deu a ferramenta para a gente, ele chamou pessoas para poder trabalhar. Se você não tem uma equipe disso, é porque você não criou uma atmosfera para poder alcançar essas pessoas. Eu digo que é muito fácil para a igreja montar uma equipe de louvor, mesmo que seja difícil ter uma pessoa que toca violão, outra teclado, outra bateria, etc. Olha quantas coisas diferentes para poder montar uma banda. Agora, você montar uma equipe digital, olha só, minha filha de 5 anos, se precisar, está à disposição aí, porque ela já sabe mexer lá no Instagram, já sabe olhar no YouTube ali, enfim, ela já está à disposição. Então, ou seja, se ela está à disposição para poder te ajudar, eu tenho certeza que a equipe de jovens, etc., só está esperando uma atmosfera de um chamado conquistá-los, tá? Então, a gente quer ajudar também você nisso. Então, para que a gente te ajude, a gente vai fazer o quê? A gente vai fazer uma live, tá? Só falando sobre missão. Eu vou juntar aqui um monte de comunicador, pessoal que tem isso como chamado, como missão, como vive isso no dia a dia, para a gente conversar com esse pessoal. Então, pastor, no mínimo, você vai ganhar uma equipe digital para poder trabalhar plataformas, em church, não em church, redes sociais, o que for, tá? Mas você vai ganhar, no mínimo, uma equipe e essa live vai ser, vamos botar quente nisso aí, como diz o pastor Silas Malafaia, vai ser quente, né? Então, para a gente conseguir isso, basta você orar e falar, gente, eu preciso de 5 nomes aqui para poder levantar, porque eu quero colocar esse pessoal lá nessa live, tá? Eu lembrei aqui do testemunho rápido, que eu fiz isso com um pastor uma vez. Falei, pastor, eu lembro que ele tem uma igreja com 2.000 membros, e ele falou, logo que ele contratou em church, ele falou, não, eu vou arrumar aqui um caboclo para poder me ajudar. Eu falei, você vai arrumar um caboclo? Eu falei, pastor, eu brinquei com ele, já tinha intimidade. Eu falei, pastor, olha, eu nem entro na live ali, na videoconferência, se for um caboclo. Você tem 2.000, se você não tiver 4, no mínimo, né, que tenham essa vocação de alguma forma, eu nem entro. Aí ele, que isso? Eu falei, nem entro, pastor. Eu brinquei com ele, e foi legal, por quê? Porque quando entrou, aí ele conseguiu os 4, e o que aconteceu no final? Tivemos 4 pessoas chorando numa videoconferência, vendo o chamado de Deus para elas. Não sabia que isso era algo possível e, enfim, não tinha se atentado. Então, tivemos 4 caboclos, como diz ele, chorando ali na live. Então, o primeiro desafio é esse. Para você executar isso aqui, o que você vai fazer? Pode colocar aí, coloca lá na... Opa, cadê? Eu não estou vendo agora o pessoal aqui. Tá. Coloca no chat, o Richard, o link, já foi? O link que é para... O que você vai fazer? Você vai mandar um WhatsApp para essa pessoa e falar, olha, pensei em você, você tem tudo a ver com isso aqui, se cadastra aí que eles querem conversar com você. Pronto, é isso. Tem um link, o pessoal vai se cadastrar lá, no dia da live a gente vai entrar em contato com eles e vai chamar, tá bom? Só isso. Coloca no grupo lá da X-Mission mais uma vez e coloca no chat aqui para poder facilitar. Esse, então, é o primeiro desafio, tá? O segundo desafio, tá passando lá para vocês? Tá. O segundo desafio é montar um escopo de um podcast e de um canal. Eu li antes a missão, tá? Para quem não entendeu, então, o que é X-Mission, é um conjunto de missões com estratégias, insights, estratégias que foram testadas e já deram certo, fizeram a igreja avançar, outras que a gente está testando agora também, mas foi tudo feito com especialistas, pessoas que entendem de estratégia do digital, marketing digital, marketing convencional, enfim, tudo, e de igreja também, tá? Para poder entregar como a ferramenta em church, como as outras plataformas também podem auxiliar no avanço da igreja. X, então, como diz atrás aqui, X de multiplicação e mission de missão. E aí, essa aqui é uma das missões que estão lá, tá? O objetivo, então, é criar um canal de informação e entretenimento com o seu ministério. A gente botou aqui a ação, faça um podcast no seu ministério, homens, mulheres, né? O que é podcast? Eu até, não sei se o Sanji te pediu aí, Vitor, se você puder pegar alguns exemplos de podcast. Quem não conhece, você pode colocar no chat.
Quem não conhece, o que é o podcast? Que a gente começa a colocar. Pega aí, bota o podcast do Levac. Qual o teu podcast mesmo, Levac? Imparáveis. Imparáveis Imparáveis. Podcast. Bota aí podcast Imparáveis, aí bota aí na tela o pessoal ver só como é que é o formato de um podcast. Mas basicamente você bota uma mesa, é um bate-papo, você coloca o microfone ali, numa mesa você começa a bater um papo com uma pessoa sobre um assunto que interessa. Nesse caso aqui que a gente falou da missão, você como ministério, você fala, poxa, eu posso ter um podcast do Ministério de Homens, eu vou trazer assuntos como finanças, eu vou trazer ali sobre paternidade, tantos assuntos que envolvem o dia a dia dos homens. Isso numa conversa, tá? Mulheres, a mesma coisa, aí vai embora. É um podcast para você ter um dado, tá, gente? Olha só como é poderoso. Isso eu custei para poder pegar no tranco em relação a podcast, mas eu fiquei impressionado. São 3. Caramba, tinha que estar com esse dado aqui na mente. Mas acho que são 3 a cada. São 3 a cada 5 pessoas no mundo que são internautas já falaram que consomem podcast. Falei, caramba, que coisa, cara. Eu vim de rádio, né, sou publicitário. Falei, cara, que coisa poderosa, hein? E aí eu fui para o dado do Brasil. Gente, todo dado do Brasil que tem a ver com internet e com meios digitais, ele multiplica. E eu vi que no Brasil, 3 a cada 4 internautas já falam que consomem podcast. Olha só que poderoso. E aí você vai ver os dados dos internautas, é muita gente consumindo podcast de alguma forma, ou seja, recorte. O que são os recortes? São pedaços, né, de uma conversa. Você vai ter uma conversa durante 1 hora, e você pode fazer um compilado, né, desses podcasts ali, fazer 4 minutos, 3 minutos, 1 minuto, que são as partes mais interessantes. E é isso que a gente está falando na missão aqui. Olha, você pode fazer um podcast, você vai fazer recorte, você vai pegar um pedaço só do podcast e vai colocar nas redes sociais. E a pessoa vai se interessar. E aí ele vai para onde? Vai para o lugar do cuidado, que é o quê? O aplicativo da igreja, o site da igreja. Ele precisa se conectar. A partir do momento que você atraiu com o assunto, você atrai ele para um lugar e nesse lugar ele começa, opa, entende o podcast, mas olha o que está aqui do lado, o plano de leitura sobre ansiedade, eu tenho ansiedade. E aí você começa, então, a conversar com essa pessoa e logo ele descobre, inclusive, tem um culto, ele se inscreve para um curso, para um evento que vai ter na igreja. Olha só, você atrai para um lugar para continuar a conversa com ele. Essa é a estratégia, tá? Essa é a missão que está lá. Tem várias dicas aqui. Depois você pode dar um print na tela aí para poder pegar e também vai estar no aplicativo da X-Mission, tá? E a gente lançou esse desafio de você fazer, então, montar um escopo do podcast. Então, vamos começar por aqui, Levac? Acho que não sei se a tua internet está boa aí, mas vamos na prática aqui. Eu queria que um de vocês aí, o mais corajoso, ou que quer resolver mesmo, possa abrir aí ou colocar no chat uma ideia sua de podcast, por exemplo. Poxa, conta um pouquinho sobre você. Olha, eu sou aqui do Ministério de Homens, eu sou um pastor, eu tenho uma ideia de fazer um podcast sobre tal coisa. Como eu posso começar? Qual é a sua dúvida? O que está te impedindo de dar o primeiro passo? Vamos lá, a gente vai te ajudar aqui a montar um podcast na prática agora. Vamos lá. Ou um canal, tá? O que é um canal? Um canal no YouTube também, tá? Vamos lá. Quem é o corajoso? Rapaz, vai ter um corajoso. Vamos orar, gente? Eu esqueci de orar. Que tá o Tranca Live. Tá aqui. Vamos lá, gente. Vou ajudar vocês aqui. Vitor, Vitor? tá me ouvindo? Opa, desculpa, gente. Meu nome é Sidney. A confusão que vocês estão fazendo, tá vendo? Meu nome é Sidney, só que eu tô falando via a conta aqui do Vitor, tá? Que tá na minha frente, tá? Mas vamos lá. Pode me chamar de Vitor também. Tá. A estrutura para fazer o podcast, como seria? Teria que ter uma estrutura mesmo de uma conversa ou apenas uma câmera mais profissional e a mesa da sala, vamos supor? Tá, legal. Primeiro é Babi, né? Isso, Babi. Você é da onde, Babi? Qual igreja? Então, pastor, eu trabalho, na verdade, para a Igreja Ebenezer nessa parte de redes sociais, de marketing digital. E a gente está muito interessado nessa parte de entrar mesmo, né, nas mídias sociais. Igreja Legal.
Bacana, ok. Vamos lá. O especialista em podcast, pastor Felipe Levac. Foi a pergunta que eu também tenho curiosidade, né? Esse estúdio que a gente está aqui agora, na verdade, vai se dividir em 2 aqui, e vai ser o nosso podcast, que vai ser nos bastidores da igreja. A gente vai lançar um podcast da InChurch chamado Os Bastidores da Igreja. E aí eu tenho curiosidade também. E aí, Levac? Aqui a gente tem uma estrutura, tem câmera, tem tudo. Mas como é que começa? Dá para começar com o celular? Como é que você começou aí? Eu sei que você também tem uma estrutura, mas qual o mínimo para começar e qual é o máximo para poder... Máximo não, mas vamos lá. O que é o ideal para poder ter uma qualidade para quem quer investir no podcast profissional? Acho que a internet dele tá braba lá, né? Levac, eu acho que você precisa de mudar de lugar aí, tenta o 4G. Eu vou tentar ajudar aqui sozinho, tá? Mas tenta encontrar um lugar novo aí para poder ver se você... Galera, eu acho que esse voltou? tema aqui... Estão me ouvindo aí? Tá ouvindo bem aí, filho? Pera aí. Acho que voltou agora. Pera aí. Só um minutinho que eu tenho... Tá ouvindo bem aí? Agora voltou, agora tá bom. Tá ouvindo bem aí, Sidney? Então, beleza. Deixa eu liberar a câmera aqui. Aí, vamos lá. Bom, eu acho que a questão do conceito é algo que não precisa se prender, né? Porque, na realidade, isso aí acaba até limitando demais e atrasando o início do projeto. Então, assim, é claro, né? Se tiver um recurso para investir nisso, ótimo. Mas a ideia principal é um bom áudio, uma boa iluminação e um cenário que fique, vamos falar assim, nem muita coisa, nem pouca coisa. Mas, por exemplo, eu acho que a ideia do podcast é bem trazer algo mais pessoal, né? Então, uma mesa e um fundo preto, né? O pessoal costuma fazer muito isso, né? Cortina preta no fundo, uma mesa, um microfone, enfim. Mas assim, tem que começar com o que tem. Então, se é um, sei lá, se é um smartphone, se é um iPhone, se é um Samsung, o que tiver, tem que botar para rodar. Tem muito equipamento hoje que é barato, mas é claro, né? Sempre que a gente puder investir em qualidade, isso é sempre melhor. Mas a ideia é que a gente precisa pensar em quem vai receber o conteúdo. Então, quem vai receber precisa do quê? 2 coisas, um bom áudio e uma boa imagem. Então, isso é fundamental. Cenário, equipamento de qualidade muito top hoje, são detalhes que aí você pode ir ajustando no meio do caminho. O mais importante é você não se prender isso para quê? Para começar. Então, escolha um cenário neutro, que seja um fundo preto, uma mesa básica e um ângulo que fique favorável para a pessoa assistir. Por quê? Porque às vezes hoje a gente investe no equipamento 4K, isso é ótimo. Mas a maioria das telas que consomem é a tela pequena de celular, então a qualidade não volga tanto nisso. Por isso que o mais importante é você dar o início com o que tiver, né? Então, só pensa nisso. Quem está do outro lado da tela tem que ser um cenário que dê essa ideia de ser algo mais pessoal, né? Eu estou me sentindo ali no lugar também. Deixa eu colaborar também aqui, porque, vamos lá. Mesa de trabalho, a ideia é que a gente formatar coisas na prática, tá? Eu vou dar uma dica aqui sobre essa parte, Babi. A gente tem também uma iniciativa de apoio aqui da InChurch, que é uma universidade chamada UniChurch. Lá você tem cursos gratuitos e muito conteúdo sobre tudo isso. Então tem lá, por exemplo, um curso lá do audiovisual com o Igor Ferreira, que é o nosso videomaker aqui, que tem um conteúdo da Semana de Comunicação que a gente colocou lá também. Tem muitas dicas de como você... É o mínimo que você tem para poder de audiovisual, você consegue fazer com o celular... Qual os outros equipamentos, iluminação, tem várias dicas. Inclusive, tem uma fantástica que é da Semana de Comunicação. A outra dica aí, esses precisam pegar mesmo, que é com o Maza, que é o Mazal. Ele é ele era da equipe Morada, lá, da banda Morada. Cara, ele fez uma live com a gente na Semana de Comunicação, que ele falou sobre como você fazer fundos, né, igual tá esse aqui, gastando pouco. Então tinha coisa lá que era um visual incrível atrás, mas com papelão, usando iluminação de centavos. Foi engraçado que ele foi colocando, ele falou, quanto é que custou isso aqui? Então assim, você fazia um cenário incrível com 15 reais, né? Então, ou seja, essa live eu acho incrível, ainda bem que eu lembrei dela aqui, porque tá lá, então você pode, veja essa live lá, que você vai ver como é que você pode fazer um cenário muito bacana gastando pouco, tá? Então, UniChurch, coloca aí, tá aí, ó, já colocaram aí. Tá? Essa live é interessante e também
se puder, já até para facilitar, gente, coloca o próprio link dos cursos aí. Tem a de OBS, que é de transmissão com o Igor Ferreira, e tem dicas do Igor também sobre essa parte de como começar no audiovisual, qual é o mínimo de equipamento que você pode começar ali, tá? Então, ou seja, essa parte técnica você pode colocar lá. Vamos falar aqui sobre estrutura. Está vendo aqui, coloca aí no chat para mim, vocês são do Ministério de Homens, me fala aí, sou pastor principal da igreja, sou da comunicação, só para poder entender aqui. E aí, Babi, já que você fez o levantamento, desse questionamento aí, só para entender, você está querendo ir para essa parte de podcast, querendo montar ou um canal, um podcast, mas você já pensou em alguma, qual é a oportunidade, qual é a força da igreja para transmitir, para se comunicar ali através de um podcast? O seu pastor aí fala sobre um assunto, mas ele tem como é que fala? Uma voz para um assunto. O que vocês estão pensando aí quando ele fala em podcast? Ou não pensou ainda? Acho que a Babi caiu, hein? Alguém pode me responder? Então, eu direcionei aqui a Babi, mas pode ser qualquer participante aí. Vocês já pensaram em algum assunto? Poxa, aqui eu tenho uma... Por exemplo, eu vou falar por mim aqui, tá? Eu sou da Sala Nossa Terra do Recreio, aqui no Rio de Janeiro, e na minha igreja, lá tem uma força muito grande, a bispa da minha igreja é uma grande psicóloga, né? Tem, inclusive, um conteúdo maravilhoso para igrejas também, e, por exemplo, eu não sei porque ainda não começou um podcast com ela para falar sobre assuntos, sobre família e etc. Eu tenho certeza que se colocar um podcast lá com a Bispa Ana falando, vai ser um conteúdo incrível, é uma força da igreja que pode se multiplicar. Aqui eu já dei uma direção. E vocês? Já entenderam qual é a... Opa, acho que eu estou perdendo a minha internet aqui. Voltou? Qual a força de vocês? Já imaginaram? Então, se você é do Ministério de Homens, aqui, ó, vi comunicação, tem líder de multimídia, pastor principal, tá? Já falei algo aqui falando sobre o pastor principal. Se for de homens, caramba, poxa, eu tenho um pessoal incrível, o rapaz lá do Ministério de Homens tem, sei lá, ele é um cara comunicativo. Qual é a força que você tem, ou com a força da tua comunidade para poder atrair? Porque o objetivo do podcast, que eu tinha falado, é o quê? É como você pode atrair pessoas, ou como você pode ajudar a cuidar de pessoas. Vamos ajudar aqui a montar, então, o podcast na prática aqui. Alguém tem alguma força grande aí que possa destacar para a gente ajudar a montar o podcast aqui? Podcast. José Augusto, você está falando ou está só vazando aqui o áudio? Vazou, desculpa. Vazou, né? Alguém quer destacar aqui uma força? Gente, vamos lá, gente. É mesa de trabalho aqui. Quem quer sair daqui com uma missão dessa aqui pronta, aqui, um desafio desse, um podcast estruturado? Eu tô aqui para responder, tá aqui o Felipe Levato também para poder ajudar. Tô vendo aqui o Lucas Santos também, que é responsável por comunicação aqui na marketing aqui na igreja, na church, pode ajudar também. Vamos lá. Uma força aí. Quer dar mais uma dica que possa ajudar a destravar aí, o Levac? Entendeu a minha ideia aqui, né? Montar. Sim. Eu acho que o pessoal precisa entender o seguinte, né? Qual é o conceito do podcast também. Então, saber por onde começar, né? Talvez o cenário, a iluminação, o áudio são só detalhes, mas, por exemplo, o que tem num podcast, né? Então, por exemplo, um podcast precisa de um tema. Qual é o tema que as pessoas vão buscar? Vai ter o seu nome, vai ter o nome da sua igreja, e quais são os assuntos que serão abordados ali. Então, por exemplo, aqui, por exemplo, o meu podcast, vou usar o meu de modelagem, ok? O meu podcast se chama Imparáveis. Então, qual é o conceito de Imparáveis? Eu sempre coloco do outro lado da entrevista alguém que é uma referência, uma inspiração em algo. Então, ele carrega algo ali que ele não paralisou, por isso que ele está do outro lado da mesa. Então, o que eu tiro ali? Sempre um assunto baseado em fé, em propósito, em identidade, poxa, como é que você chegou onde você chegou, enfim. Então, quando o podcast ele é muito no vazio e começa a tirar para todo lado, dificilmente você vai conseguir segmentar um público. Então, qual que é a ideia, Sidney? Eu acho que precisa formatar um tema e saber quais os assuntos você quer abordar no podcast para também saber o público que você vai conseguir alcançar, né? Agora, falando de igreja, galera, tem muita dor que a gente pode levantar hoje, né? Por exemplo, tem muita gente aí da mídia de comunicação. Não tem hoje um podcast que a gente possa falar aí, por exemplo, eu não sei, né? Tô falando que não tem, mas, por exemplo, eu nunca vi nada.
Mas não tem hoje um podcast que fale sobre, vamos falar, comunicação para igrejas. Um podcast só sobre isso. E aí a gente às vezes fala sobre esse podcast que a gente assiste, igual o meu, que é entrevista na mesa, com tudo mais, mas isso aqui pode ser um podcast, uma chamada de vídeo bem feita, uma qualidade de sinal legal, uma conversa não muito extensa. O Douglas Gonçalves fez isso com o David Leonardo, que foi uma live, mas foi no formato de um podcast. Então tem uma boa edição, tem um bom conteúdo e um bom assunto. Então, por exemplo, tô dando uma ideia aqui para quem é líder de comunicação, tá, Sidney? Essa é uma dor que a gente tem atualmente. Então, por que não pegar pessoas que têm habilidade e capacidade para falar assim, vamos falar sobre como construir um ministério de comunicação para a igreja. O tema do podcast vai ser isso. Então, pronto, opa, porque o YouTube hoje se tornou o quê? Uma barra de pesquisa. Por que uma barra de pesquisa? Ninguém mais digita no Google para saber como fazer um bolo de cenoura. A pessoa vai direto no YouTube, porque além de ela receber a receita, ela vê sendo feita. Então, se vocês frisarem nisso, né, de levantar um tema, que é o quê? Uma dor. Opa, eu me sinto bem em falar sobre isso. E eu conecto com pessoas que também podem agregar nesse assunto. Então, esse é um formato que você vai começar a contribuir, construir uma comunidade, e essa comunidade vai gerar audiência para você. Depois que a audiência tiver sido levantada, aí você pode abrir sobre outros assuntos, entendeu? O que eu percebo é que tem muita gente que faz live, né, ou podcast, de diversos assuntos diferentes, e aí acaba que não conecta uma audiência. Então tem que ter um segmento específico, pelo menos para começar. Então qual é o tema? Fé. Então vamos falar sobre fé com fulano, ciclano e assim por diante, né? E depois da audiência estar criada, conseguir dar andamento em outros assuntos. Eu estou dando uma modelagem aqui para vocês, galera, baseado até no que eu fiz, tá? Então é algo que vocês podem começar aí e se inspirar. E o mais legal do podcast, Sidney, é que depois que a gente cria audiência, o pessoal começa a cobrar a gente. Então, por exemplo, o pessoal me manda mensagem, Felipe, quando é que vai sair episódio novo? Poxa, já tem semanas que não tem episódio novo, toda semana eu uso o podcast como devocional na minha vida. Cara, solta aí, tem contribuído comigo. Então, a internet tem esse poder, é por isso que talvez você não se sinta tão, talvez, confortável para começar um podcast, mas eu queria te dar esse conselho. Comece por quê? Porque todo mundo que está hoje num nível de relevância grande começou. Você não precisa começar pronto, você precisa ir se preparando no meio do caminho, né? Mas o legal é que a internet você sempre vai conectar com gente que tem a ver com aquilo que você está falando, gente que vai, poxa, gostei disso que ela falou, posso contribuir com isso também. Então, eu acho que a grande sacada é essa. Vocês precisam começar, né? Definindo um bom tema e seguindo, né? Pegando uma dor aí que a galera sente hoje e seguindo esse tema até construir uma audiência legal. Mas esse ponto é interessante, porque você deu exemplo aí, apesar de ter muitos líderes de comunicação aqui, você deu exemplo ali que líder de comunicação pode fazer, então, um podcast ligado ali à comunicação. A questão também é o objetivo. Se você tem o objetivo, então, de ganhar pessoas para a área de comunicação, isso vai valer, porque, como o Levac falou, a pessoa vai buscar ali e vai achar o teu conteúdo de acordo com aquela pesquisa. Então, qual é e quais são os objetivos que precisam ser alcançados na igreja? Porque o legal da internet, das ferramentas digitais, é que você consegue falar por nichos também. Então, por exemplo, se você faz um podcast para poder falar, por exemplo, sobre a área de empreendedorismo, você vai montar um podcast que pode ser da igreja, que vai falar sobre empreendedorismo, e quando um empreendedor, alguém que esteja começando carreira, etc., procurar por algum assunto, vai achar aquele podcast ou aquele canal da igreja e vai consumir isso. Ou seja, o objetivo principal, então, era o quê? Ganhar empreendedores, empresários e novos profissionais, por exemplo. Né? Esse é um objetivo que foi alcançado. Você que é de comunicação, na verdade, você precisa também identificar isso na igreja. É um planejamento. Poxa, eu posso fazer o meu, porque eu tenho propriedade para poder falar sobre comunicação, mas eu posso direcionar a igreja para ver as oportunidades. Poxa, lá na minha igreja, como eu citei aqui a minha, por exemplo, tem a Bispa Ana, que tem propriedade de poder falar sobre família, sobre essa parte psicológica, emocional, etc. Seria fantástico com ela. Mas quer ver, vou lembrar aqui de um outro lá também que eu vejo um potencial aqui. Vamos ver aqui, tentando lembrar aqui de outra pessoa. O próprio Rafael Lessa também, que fala sobre, que é o líder de jovens. Ele vai falar sobre essa parte mais de jovens, assuntos de jovens. Ele fez um canal, por exemplo. Rapaz, queria lembrar o nome do canal aqui. Quem é da Sara aí também, hein?
era pai de aluguel, era isso? Era algo assim, que era o quê? Ele estava falando sobre paternidade. Ele fez um canal que ele visitava as escolas, tá? E ali ele fazia o papel de pai, porque muitos ali tem, né? A gente tem uma juventude de hoje que falta pai, né? E ele estava levando ali a voz de um pai, a voz de Deus também. E às vezes ele abraçava pela primeira vez uma pessoa. Isso ele fez um canal, foi algo que viralizou, foi incrível. Uma força dele, que sabe trabalhar com jovem e entende sobre paternidade. Então, ou seja, você que é de comunicação também, você precisa criar um canal, por exemplo, aqui, nesse lugar onde eu tô, vai entrar um podcast, que um deles vai ser nos bastidores da igreja. Mas eu já sei que vai ter um outro podcast aqui, que vai falar sobre gamers, tá? Então, ou seja, vai ter um papo aqui só com o pessoal de gamers. Vai ter um outro podcast aqui que vai falar sobre influenciadores, porque a gente vai fazer um curso também sobre... aí você que é pastor também, fica ligado nisso, tá? A gente está fazendo um curso junto com o pessoal do Dieselscope, que é o Gabriel lá, que é para poder formar influenciadores, ou seja, como você coloca a tua juventude para influenciar na internet e fazer, né, um meio de atração, né? Influência na internet e coloca o pessoal na igreja, né? Justamente esse caminho, tá? Então, ou seja, você que é de comunicação, você precisa organizar isso também. Só que eu queria de verdade, a Babi, que foi a corajosa aqui, você tá indo aí, Babi? Foi a corajosa aqui abrir para poder falar com a gente. Ainda tá aí? Acho que não, né? Mas eu queria aqui ver, depois de a gente falar tudo isso aqui, eu queria montar, de fato, quem está interessado aqui em montar ou um canal, o que é um canal? Algum conteúdo, deu exemplo ontem, por exemplo, de uma mãe que pegou um celular, começou a gravar a filha, fez um canal e hoje tem milhões de seguidores, produtos licenciados, que é a Maria Clara JP, é um canal de infantil. Para começar, foi com o celular. E a filha falando, brincando lá. Foi isso que ela fez. Não tinha objetivo talvez nenhum, chegou onde chegava, mas a igreja precisa ser intencional. Quero ganhar crianças, quero influenciar crianças, posso montar um canal para isso. Você pode ganhar através do humor, você pode fazer um canal humorístico, pode fazer tanta coisa, né? Você pode montar um canal ou um podcast. Eu estou mirando aqui no podcast porque acho que é algo muito simples. Uma mesa, alguém que sabe falar com propriedade sobre um assunto que vai convidar outras pessoas que vão falar sobre diversos assuntos de interesse de um nicho, tá? Quem tem interesse? Quero saber primeiro quem tem interesse aqui. Eu tenho interesse de montar um canal ou um podcast. Me responde aí no chat. Eu tenho interesse. E aí, se ninguém tiver interesse, vamos lá, Wellington. Você pode conversar com a gente aqui, então? Você consegue falar? Tem um áudio seu aqui? Consegue abrir aí? Vamos lá, Wellington. Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Vamos lá. Você é da parte de comunicação? Você é pastor? Eu sou líder da multimídia e som. Legal. De qual igreja? Chama Igreja Cristã em Família. Legal. Vamos lá. Você pensou em alguma coisa para você ver como oportunidade, como uma força que tem na sua igreja, ou em você, ou no seu pastor, que dê para montar um canal ou um podcast? Só para a gente partir dessa... Então, na verdade, a gente já criamos uma mini TV nossa, né? A gente fazia uns programas tanto para os bispos, para a galera para as mulheres, para a galera dos jovens, mas acabou que, por conta ter alguns motivos do pessoal não querer mais fazer, acabou que parando, né? Mas no começo deu muito certo, a gente gravava, fazia uns ao vivo, fazia gravações, e até que engajava bastante. Aí depois até que deu uma parada. Mas deu uma parada aí foi algo que até que o Levac falou, não sei se foi o Levac, mas falou sobre constância, né? A galera... Vocês pararam. Mas o que deu mais certo? Qual foi o conteúdo que deu mais certo? Caramba, aquela parte ali, quando começava, tinha maior resultado, mais visualizações, você lembra? A gente fez um dos jovens, que tem um rapaz da nossa igreja que ele canta hip hop. Então a gente fez voltada pra galera do rap, como se fosse pra evangelismo. Esse deu muito certo. Eu montei o chroma key atrás, escrito hip hop, o símbolo da igreja. E a galera entrou muito. Foi muita gente que acabou aceitando Jesus. Ele acabou fazendo os cortes pro canal dele. Tinha mais de 2.000 visualizações. E aí foi rolando. Legal.
Então vamos lá, vamos trabalhar isso aí. E era o quê? Era um programa que ele falava na frente à câmera, vamos tentar transformar isso aqui no podcast? Era meu padrasto que fazia a apresentação, a gente montou toda a estrutura, né, de abertura, todinho, como se fosse um programa de TV mesmo, abertura, as pautas bonitinhas, os intervalos, ele cantava as músicas dele. Tá, então vamos lá. E aí, ele tá na igreja ainda hoje, né? Ele tá ainda na igreja. Tá. E ele ganhou outros da mesma comunidade, do rapper? Hip hop? Isso, tanto da igreja, outros... Ele convidou outras igrejas também, que acabou assistindo a gente, e que ele já é desse meio, né? Então ele acabou conhecendo muito mais pessoas, que acabou atraindo para a igreja também. Tá. Então vamos construir aqui o Hip Hop Cash. Vamos, Levac? Tá aí? Acho que então assim... Bora lá. Primeiro começando pelo nome aí. Vamos lá. Quem quer contribuir aí? Eu falei Hip Hop Cash. E aí, Vitor? Qual é o nome aí? Hip Hop Cash. Não, Rap Cash. Caramba, Rap Cash. Top, gostei. Gostei. Vamos lá. Então vamos botar aqui, Rap Cash. Olha aí. Então primeiro você começa com um nome e um objetivo, né? O objetivo aqui, então a gente vai... a ideia é atrair através dele. Olha que legal. Isso que eu falei já numa palestra também. A igreja, ela sempre foi, sempre será a maior rede social que já existiu. A gente já cresceu em rede. A gente sempre chamou amigos, pessoas, a gente sempre conquistou pessoas próximas e levamos para a igreja, né? Quando veio as redes sociais de fato, a gente transferiu isso para a responsabilidade da igreja, para um canal só. Então a gente precisa devolver agora para as pessoas influenciarem pessoas. Então, ou seja, quando a gente monta um canal chamado Rapcast, a gente está levando... Como é o nome dele, Wellington? A pessoa que fez foi o Fabinho. Fabinho. A gente está falando pro Fabinho. Fabinho, cara, tu tem uma responsabilidade. Você é uma voz na comunidade de rap. Tá? Então, ou seja, hip hop, você vai falar com esse pessoal, cara. Cara, por que você parou? Então, cara, o que você acha do modelo agora de um bate-papo? A gente vai fazer uma mesa. E olha que legal, Levac. Tô pensando aqui que a mesa do hip hop não precisa ser uma mesa convencional igual essa aqui, não. A gente pode colocar dois... como é que é o nome daquilo lá? Não, latão, tipo latão. Latão de né? Como é que... tambor, como é o nome daquilo? Latão de ferro. 2, 3 latões de ferro, botar um vidro em cima. Você tem essas coisas aí, uns latões assim lá na comunidade, não tem? Tem. Na minha igreja também tem. Nos vídeos eles acabam fazendo isso. Pois é, bota isso aqui, o fundo, cuidado para poder não ficar muito poluído, mas bota umas coisas meio street, bota street que eu falo é de rua, né? Pensa numa coisa de rua ali e escreve bem grandão. Pichado, bota pichado, mas pichado também não deixa sujo, tá? Pichadão, aquele grafite. Aí, tô com os universitários de plantão aqui. Bota um grafite chamado Hip Cash, um tambor e, meu irmão, uma JBL, caramba, tu fui longe, né? Uma JBL ali tocando, a entrada vai ser um hip hop tocando ali e o pessoal da comunidade hip hop falando de dores. Vamos lá, vamos falar de assuntos agora. Cara, bicho, hip hop tem a ver com comunidade de favela, tem a ver com a comunidade, né, que precisa... Caramba, será que eu tô sendo... rotulando aqui, né? Hip hop foi geral agora, né? Mas tem muito a ver com... Ele nasce na favela, né? E com os problemas da favela, tanto que o hip hop canta isso, né? Então, ou seja, tudo que o hip hop canta vira um assunto de um podcast, cara. Então, ou seja, a desigualdade... Olha só, cara, fantástico. Olha o exemplo maravilhoso aqui. Então, ou seja, você vai pegar o hip hop e vai falar, cara, deixa eu ouvir o hip hop inteiro aqui, e o que essa comunidade tá gritando pra gente? Talvez essa comunidade está gritando para uma sociedade que, na verdade, a resposta esteja na igreja. Então, ou seja, quando você vê um hip hop até meio pesado, você vai falar, caramba, ele tá falando isso, isso aqui é uma dor, vamos conversar sobre isso? Meu irmão, você foi sortudo aqui, o Wellington, porque o hip hop tem assunto pra caramba, tem assunto para 365 dias aí de Rapcast, tá bom? Bom, tá montado aqui na prática o Rapcast, depois você me passa os assuntos ali, tá?
dá para poder falar sobre desigualdade social, dá para poder falar sobre violência urbana, dá para poder falar sobre racismo, mas falo de racismo com verdade, porque o que falo de racismo aí é uma coisa muito voltada ali, uma ideologia que, cara, vamos falar sobre verdade, sobre racismo, vamos ajudar, né, enfim, todo conceito de cristão voltado a esse tema, tá? Cara, quero ajudar mais nesse assunto aí, tá? Porque eu gostei de verdade. Depois vou colocar, me chama aí no... O meu Instagram é Sidney. Vou botar aqui, tá? Sidney Learning Church. Pode me chamar lá no privado, que eu quero ajudar mais você cada vez que nascer de verdade, tá? Bom, gente, viu? Nasceu aqui o Rapcast. Poxa, eu queria... Seria tão bom se estivesse desenhando. Cadê? O Guilherme tá aí? Guilherme, se tu tiver aí, desenha aí o Rapcast. Tá? Eu acho que não, acho que ele foi pra aula, né? Que saiu daqui cedo, eu vi. Mas eu vou apresentar isso para vocês lá no grupo, tá? Você vai ganhar a marca do Rapcast. Vai ser feito pelo mesmo rapaz que fez isso aqui, tá? E aí a gente já vai iniciar dessa forma. Vamos lá, pessoal. Vamos para o segundo desafio? Caramba, já tomou um maior tempo aqui com isso, cara. Pô, mas destravou pelo menos um. Mas vamos tentar pelo menos um segundo aqui? Alguém quer comentar alguma coisa? Deu para entender a concepção aqui de um canal, de um podcast? Deu. Alguém quer falar algo? Não? Gente, ó, vamos orar aqui por timidez, hein? Vamos lá. Vamos pelo menos para isso aqui, tá? Fazer curadoria de 10 conteúdos direcionados ao seu ministério e publicá-los. Aí eu tô falando com o cliente da Church aqui, tá? Fazer curadoria de 10 conteúdos direcionados ao seu ministério e publicá-los no app e no site da igreja, Clientes e Church. Estou direcionando para você aqui porque tem lá o aplicativo para poder você concluir essa missão. Então vamos lá, vou tentar ajudar aqui nisso aqui também para poder a gente destravar nesse assunto aqui também. Vamos lá. Qual é a ideia desse desafio aqui, tá, gente? O que a igreja, a gente atende aqui mais de 30 mil igrejas, a gente vê que é um desafio para a igreja muito grande, essa geração de conteúdo. Por quê? Porque está faltando missionários digitais, está faltando você levantar isso. A primeira missão da X-Mission se chama Missão Equipe. É por isso que a gente precisa te ajudar a levantar o Ministério Digital, que isso não vai ser mais problema, geração de conteúdo. E a geração de conteúdo é o quê? São respostas para perguntas que o mundo está fazendo e que a Anitta está respondendo. Entendeu o recado aí, né? As perguntas que o mundo está fazendo hoje, a Anitta está se metendo até em política para poder dar resposta. E a igreja, às vezes, está calada ainda, pensando se as ferramentas digitais é de Deus ou se é do diabo ainda, né? Mas vamos lá. Então, ou seja, é uma dificuldade, a gente entende isso, inclusive na Church, quando você vai para a parte ali de publicação de conteúdo, a gente tem sugestões da Church. A gente já fez essa curadoria para você, tá? Não sei quem sabe disso, quem é cliente em Church, mas você já tem artigos, notícias, tudo lá, você pode até mexer. Você pode pegar um artigo, planos de leitura, tem lá também. Ah, não tem como fazer um plano de leitura aqui, já tem lá. Você pode até sugerir para a gente, poxa, mas não tem sobre fé. A gente faz para você também, tá? E coloca lá. Mas você também precisa fazer, porque também, né, o desafio é de cada igreja. Mas o que eu estou querendo falar com isso aqui? O desafio de curadoria. O que é curadoria? É você selecionar na internet conteúdos que tenham a ver com o que você quer conversar com a igreja. Então vamos lá. Vou dar um exemplo prático aqui. Você precisa ensinar a igreja ou capacitar a igreja no assunto fé. Gente, precisa gerar mais fé nas pessoas. Então, o que você pode fazer? Você vai pregar sobre fé, você vai botar um plano de leitura sobre fé, mas você pode colocar no feed ali do aplicativo, notícias e etc., sobre fé. Um testemunho, por exemplo, ele fala sobre fé. Você pode pegar vários assuntos na internet, também de testemunhos fora da igreja, que foram filmes que falam sobre fé. Tá aí, um conteúdo sobre fé. Um filme sobre fé. Você pode direcionar a igreja e falar, olha só, fiz aqui peguei esse conteúdo aqui, o filme se chama tal,
e ele edifica muito sobre fé. Você vai colocar lá em notícias do aplicativo, gente, você não pode perder, você faz uma sinopse desse filme e você fala, gente, é imperdível, todo mundo precisa assistir sobre esse tema. O que você está fazendo na prática? Você está ensinando, você está edificando as pessoas sobre fé, em multiformatos. Estava conversando hoje com você sobre isso, né, Vitor? A questão é, você não precisa fazer um curso para poder ensinar sobre fé. Você pode fazer uma trilha de conhecimento com a igreja que são multipontos. A pessoa pode fazer um curso sobre fé, mas ela acabou de receber um filme sobre fé, ela recebeu um podcast sobre fé, e ali você vai construindo, no final ela aprendeu sobre fé, mas não necessariamente ela fez um curso. Né? A Eduz nos passou aqui uma informação que 80% das pessoas não concluem um curso. O que a gente pode fazer com isso? A gente pode começar com um curso e pode falar, no final, qual é o objetivo? Ela concluiu o curso? Não, o objetivo é ela entender sobre fé. Então, como é que ela aprendeu com isso? Ela começou no curso, ela foi para o podcast, ela viu 5 notícias, depois ela viu um podcast, uma conversa muito boa sobre 2 pastores que entendem muito sobre a temática fé, e no final ela entendeu sobre fé, tá? Então, qual é a curadoria aqui? É você pegar e selecionar esses conteúdos. O que é conteúdo? É um filme, é uma notícia, é alguém que... Lembrei aqui de um sobre fé, de falando nos Estados Unidos, que... Agora não vou esquecer aqui como é que foi. Mas foi um tempo que foi notícia e a pessoa teve muita fé. Acho que tem a ver com aquela questão lá da... Acho que virou tema do filme também. Uma menina que, acho que ela foi ela estava andando no gelo, caiu, não foi? Aí depois internada, virou filme. Qual é o filme? Quem sabe? Quem vai lembrar aí? Comentários aí. Quem vai lembrar? Virou um filme, mas isso é uma notícia. Ou seja, uma notícia como essa pode estar na timeline do feed ali do aplicativo da igreja. E a pessoa vai aprendendo. Caramba, olha, a família teve fé e venceu. Olha, vê o filme disso. Você está vendo como é que um assunto fé pode falar muita coisa? Superação. Caramba, eu fui na pré-estreia desse filme. Foi incrível. Um abraço aí para o Igor Siqueira, que distribui todos esses filmes aí. É parceiro da Inchurch também. Tá vendo, gente? Acho que eu ajudei aqui. Quem tem um assunto aí que queira colocar aqui sobre aquela maioria de comunicação, né? Eu acho que eu estou dando dica aqui para o pessoal de comunicação. Alguém pode citar aqui já que a gente está falando sobre o tema fé, vamos mudar aqui de temática. Como a gente está falando também de formação das pessoas, a gente precisa colocar no nosso aplicativo e na igreja assuntos que edificam as pessoas que não necessariamente foi feito na igreja, tá? Então, ou seja, poxa, eu tenho uma dificuldade de geração de conteúdo, só que já existe um monte de conteúdo. E eu consigo explicar muito bem isso quando falo sobre kids, tá? Porque kids é isso. Eu falei sobre isso ontem e é muito simples. Gente, você não tem um canal kids, você não consegue gerar um conteúdo tão expressivo ou grande, ou muito conteúdo sobre kids, cara, tem Estação Rocket, coloca no aplicativo Estação Rocket, tem o Patati Patatá aqui, o Patati Patatá, o criador, o Rinaldi, né, que é um amigo nosso também aqui, ele é cristãozão mesmo, né? Mas o Patati Patatá, ele não diretamente ele fala sobre a palavra, mas indiretamente sim, fala sobre família. Então, ou seja, é uma segurança que se tiver conteúdo do Patati Patatá no seu canal, no mínimo não está falando as besteiras aí que estão falando nos canais. Você vê que você pode colocar no aplicativo da igreja um conteúdo super rico, sem necessariamente ser produzido pela igreja. Se você conseguir a velocidade de produzir conteúdo para isso também, ótimo. Coloca mais. Então, ou seja, olha que legal, a igreja vai ganhar uma força de TV. As pessoas vão procurar conteúdo a mãe, quando fala, não vai para o YouTube, filha, olha aqui, ó, é no aplicativo da igreja, hein? Se tiver na igreja, me avise aí, porque eu vou falar para minha filha, ó, no YouTube não, aplicativo da igreja, tá? Porque eu sei que tá um conteúdo rico, direcionado, sem falar besteira. Isso, eu dei um exemplo de criança, mas é no total, jovem. Enquanto a igreja não fizer essa curadoria aí, o jovem está aprendendo um monte de besteira. Pastor, se você não abriu o TikTok ainda, conheça o TikTok, você vai ver o que está sendo ensinado lá. Todo nível de... Estava falando com o Vitor hoje aqui também. Eu falei, meu amigo,
E o diabo é muito estratégico, porque ele, através de uma dancinha no TikTok, ele ensina prostituição, ele ensina... vou nem citar aqui essas coisas doidas que estão acontecendo no mundo. É numa dancinha só. 15 segundos já ensina tudo isso aí. E a igreja está atrasada em relação a essa questão de conteúdos, tá bom? Deu para entender, gente? Alguma dúvida aqui? Alguém quer uma dica maior? Aonde... Levac, tem uma dica aí onde pegar esses conteúdos, como fazer? Tem uma dica que você possa ajudar nesse sentido aqui? Eu acho que é muito temático, né, Sidney? Então, a modelagem aí, tem muita gente fazendo podcast bom, né? Madalena é um deles, né? O Creative é o tema dele. O próprio podcast do Douglas Gonçalves. Não, aqui eu mudei o desafio aqui. Fazer curadoria de 10 conteúdos direcionados ao seu ministério. Aqui é compilação de conteúdo. Notícias, filmes... Boa. Cara, tem uma dica aqui no seu canal, se bem que vocês não lançou ainda o aplicativo. Inclusive, gente, fica atento aí que logo vai lançar o aplicativo da Comunidade da Fé também. A gente está bem redondinho aqui para poder... o cara aí botou aqui, sexualidade de família, disciplina espiritual, hombridade. Tá vendo? Tá aí, Caleb. Obrigado aí pela tua colaboração. Olha, quanta coisa você pode fazer... Olha, sobre sexualidade de família, tem diversos temas, diversos... Você vê, eu lembrei aqui de um TED, quem não conhece aqui o TED é um conteúdo muito rico, que tem vou até postar depois isso também lá no canal da X-Mission, tá? Sobre uma especialista em família falando sobre crianças. Caramba, eu acho que eu tenho alguma coisa com o Ministério Infantil, né? Não sei se eu tenho uma filha de 5 anos. Mas incrível. E é um conteúdo secular, falando para empresários, tá? Que você pode, é um conteúdo super rico que pode estar no aplicativo, no canal da sua igreja também, tá? Conte com conteúdos ricos, tem muita coisa boa na internet. Você não precisa fazer tudo. Se você fizer tudo, vai ficar até meio chato, né? Imagina se abrisse a televisão ali, fosse tudo do Faustão. Jornal com o Faustão. Culinária com o Faustão. Caramba, né? Você pode diversificar e colocar pessoas que tenham autoridade para poder falar em diversos assuntos. Legal, Caleb. Tá aí, vários assuntos, sexualidade, família, disciplina espiritual, tudo isso tem na internet, gente. Compila, coloca lá, é uma curadoria que você está fazendo para o conteúdo, tá bom? Alguém quer mais alguma dica nisso aqui? O que a gente vai fazer nesses desafios, tá, gente? No dia, a gente vai lançar ainda o dia, mas eu acho que fazer na primeira semana do próximo mês 4, a gente vai fazer a X-Mission por área. Então vai ter uma X-Mission de manhã, segunda-feira de manhã, X-Mission célula. Então, a gente vai falar de todas as missões, vai fazer junto com vocês. Depois, X-Mission comunicação, todos os desafios, todas as missões, a gente vai ajudar com especialistas, vai ser mão na massa mesmo, tá? E aí vocês podem já apresentar esses desafios aqui pra gente. Tá valendo. Pega aí pra mim, Vitor. Pega uma... Eu falei que ia mostrar o brinde pra vocês aqui, mas, gente, eu não queria nem mostrar esse brinde, porque a motivação não vai ser para poder ganhar o brinde, tá? Mas eu vou falar qual é o brinde. Um dos brindes aqui que a gente vai dar é esse aqui, ó. Aqui, ó. Dá pra ver aí? Na câmera, opa. Tá ruim pra ver aqui. Vou rasgar aqui, o pessoal do RH vai ficar bolado comigo. Rasga aqui pra mim. Vou mostrar. Ou tem uma mochila aí? É uma mochila da Enchurch, gente. É legal pra caramba. Tem espaço pra você carregar ali no USB. Olha que legal isso aqui. Dá pra ver aí? Aí, escrito Enchurch. Aqui você carrega. Carrega aqui, ó. Tá? Aí aqui vai junto um kitzinho também, com badzinho, chaveiro da X-Mission. Tá ruim pra ver aqui. Tá? Mas é um brinde super legal. Isso aqui foi caro pra caramba. Vamos lá. Mas não é por isso que você vai fazer, não, tá? É porque a gente precisa alcançar a gente para Jesus, tá bom? Vamos lá. Precisa autorização para uso dos conteúdos dos canais do aplicativo da igreja? Não, porque você está replicando o conteúdo do YouTube. Tá? Que legal essa pergunta aqui. Não precisa de autorização. Se está postado no YouTube, você pega lá e já coloca no aplicativo da igreja. Está aberto no YouTube, está no aplicativo da igreja. No dia que ele tirar do YouTube, vai sair também do aplicativo da igreja. Mas a autorização é dada via YouTube. Se ele abriu, está aberto. Tá?
Só tem que ter cuidado com isso. Um dia pode tirar e etc. e vai mudar lá. Ok? Gente, são 8h07 aqui. Não vou me estender muito. Acho uma pena aí vocês não terem aproveitado a interação aí para poder tirar dúvida. Por último aqui, montar um escopo de um curso que possa auxiliar e capacitar, auxiliar na capacitação e atração das pessoas. Aqui eu vou finalizar porque eu não vou me estender muito, mas eu só vou dar a dica para vocês que vocês vão apresentar depois para a gente lá na semana, né, da X-Mission por setor, tá? Montar um curso. Gente, é a mesma coisa. O que é um curso hoje? Ele é mais Gente, como é que é o nome daquilo? Falei hoje de novo, esqueci de novo. Holofote, não. Megafone. O curso é um megafone. Eu citei ontem que é o seguinte, você pode encontrar uma pessoa e você pode pregar para ela, evangelizar, falando sobre depressão para ela. É um assunto delicado. Imagina, você abordar uma pessoa e vai falar, poxa, e tal. Até você entrar no assunto que ela vai falar que ela tem depressão e você poder ajudar isso, é difícil. Agora, um curso que você pode postar na rede, no Google, quando ela buscar lá, olha, como vencer a depressão? Pode estar lá um curso postado pela igreja. Isso que eu falei ali, que é mais uma voz para poder alcançar a pessoa. Então ela, opa, isso aqui é uma dor que eu preciso fazer, eu tenho depressão. Esse curso aqui me ensina. Tá? Aí tem que ver também até com essa questão aí de psicologia, se pode fazer um curso com isso, tá? Mas eu estou dando um exemplo que é estratégico. Quais são as dores das pessoas e como é que você pode atrair, tá? Então aqui, montando um escopo para um curso, é isso. Primeiro ponto, qual é o objetivo? A gente precisa atrair as pessoas. Escolha 5 dores, começa por aí, 5 dores. Vamos falar aqui sobre depressão, vamos falar sobre masturbação, que é um mal também desse século, né? Justamente pela doença psicológica que está nos alcançando, está aqui. Inclusive o pessoal do Gospel Prime fez uma vez um curso, bombou esse curso sobre como vencer a masturbação. Esse eu sei que pode, porque já fizeram, tá? Mas poderia ser algo da sua igreja, que você poderia, inclusive, ter uma renda ali também, entrando ali para ajudar em outras obras da igreja, e que ajuda a pessoa, né? É o começo da conversa. Você vai começar por ali, você fala, tem muito mais. Entra no aplicativo, entra no site, queremos conversar, venha, queremos te conhecer. Imagina, você atrai pelo curso e continua o papo depois via esse lugar que a gente acredita muito que é o aplicativo, tá? Uma outra dor aí. Ansiedade. Eu vou confessar para vocês aqui, tempos atrás eu sofri com isso, com ansiedade. Tenho falado tanto porque eu sofri com ansiedade. E fui buscar na internet, encontrei o conteúdo riquíssimo do Augusto Cury, graças a Deus. Aí, se não tivesse Augusto Cury na minha vida, eu teria que procurar um médico, talvez os médicos estão tão doidos aí. Então, ou seja, olha que legal, na internet é isso, a internet você encontra especialistas que já tem estudo de caso, tem comprovação daquilo que está falando. Então, conheci sobre a síndrome do pensamento acelerado, me achei ali e hoje estou tranquilão. Tirei a ansiedade, tomava remédio, caramba. Graças a Deus, achei ali o conteúdo do Augusto Cury, que poderia, inclusive, estar aí. Né? A gente, bem lembrado, se você tem uma dificuldade também nessa questão dos cursos, o que a gente está lançando como InChurch aqui? Está lançando o InChurch Content, que é o quê? Vai disponibilizar para você todos esses cursos que você pode pegar o curso do Augusto Cury, pegar o curso lá do Josué Gonçalves, que fala sobre casais, e você pode colocar no aplicativo da igreja também. Inclusive, você pode, quando você vende isso no seu aplicativo, você pode ter também a igreja vira uma afiliada, né? Então, você vendeu o curso ali do Josué, você fica com parte daquele valor ali também, quase como se fosse uma livraria da igreja. Só que o legal é o quê? Você cumpre com 2 coisas. Um ponto também de arrecadação, né? Para poder você investir em outros, né? A igreja, ou seja, se tivesse todo o dinheiro do mundo, a igreja com certeza conseguiria alocar nas melhores coisas possíveis, né? Quanto você cumpre com uma jornada da pessoa. Então, ou seja, olha como ser estratégico se a pessoa entra no aplicativo, no site da igreja, e tem uma gestão da emoção iniciando, depois tem
gestão, finanças ao olhar da Bíblia. Ou seja, eu entrei todo ferrado na igreja e, caramba, finanças ao olhar da Bíblia. Olha que legal conseguir sair da dívida com isso. E aí vai construindo curso para casais, você vai construindo uma capacitação da pessoa através de cursos que podem ser da igreja, desafie pessoas da igreja que têm propriedade e experiência com o assunto, propriedade para poder falar sobre o assunto, ou você pode fazer uma seleção também, a mesma curadoria de conteúdo pode ser uma curadoria de curso, coloca lá, tá? Então essa é a dica para você, e com isso eu vou, são 8h12 aqui, não vou me estender muito, tá? Queria agradecer aqui mais uma vez, só para terminar, eu falei sobre esse assunto aqui, o Levac, sobre curso. Você quer ajudar aqui nesse sentido aqui? Ou alguém tem curso para empresários, aqui falaram também. Você quer falar alguma coisa sobre esse assunto de cursos, não? Levac tá aí? Tá, né? Cara, eu acho que é essa linha aí, Sidney. Tem que falar a parte que a gente entende que é uma dor para a igreja, para o público. E também é algo que você tem autoridade, né? Que você carrega. Então, sim, tem coisa que é simples e as pessoas... Você acha que é tão simples, mas as pessoas estão precisando daquilo que você carrega. Então, coisas básicas, né? Sei lá, como montar uma pregação, como formar uma equipe de liderança... entendeu? Tem vários temas, né? Que pode ser abordado. Esses dois aí ajudam na capacitação. Sim. Olha que legal. Esses assuntos é isso. Como montar uma pregação, como montar uma equipe de liderança, como... enfim, tem vários assuntos que você pode montar cursos para poder ajudar na capacitação. Eu estou falando de atração e de capacitação, né? Quando eu falei de depressão, tem a ver com essa atração. Como é que eu consigo estar ali para poder puxar para cá, né? Mas bem lembrado, bem lembrado. Tem essa parte da capacitação. São objetivos diferentes, né? Sua câmera sumiu aí, viu, Sidney? Sumiu, mas meu áudio ficou, né? O áudio ficou? Ficou, o áudio tá ok. Ok, fiquei azul. Blue Man. Gente, dúvidas? Alguém quer somar com algo mais? Gente, de verdade, o próximo eu vou fazer uma oração timidez. Tô brincando, gente. Eu sei que cada um aqui vai... Bom, gente, finalizando aqui, a nossa intenção foi colaborar na prática com vocês. Me coloco mais uma vez à disposição. Tenho certeza, vou falar aqui pelo Levac, mas o Levac é outro também. A gente tem diversos pontos de contato para poder ajudar vocês também. A gente já está fazendo o que a gente chama de ID, né? Que é o Inovação, Desenvolvimento e Expansão. Então, é um evento em diversas capitais. A gente quer convidar vocês também para poder estar presente junto. É uma oportunidade também de a gente estar falando e ajudando na prática cada um de vocês. Fique atento aos nossos canais para poder você ficar conectado com toda essa agenda nossa. Deixo aqui mais uma vez o meu canal Sidney _church no Instagram. Eu respondo sempre que possível, respondo ali as mensagens, tá? Estou à disposição da igreja, no presencial, se quiser que eu vá na sua igreja, não precisa pagar nada, se tiver um café com 3 gotas de adoçante já tá ótimo. A nossa intenção aqui é ajudar, tá bom? E, gente, o desafio está lançado, o e-mail que é para enviar o desafio é xmission@inchurch.com.br, tá bom? E deixa eu só para finalizar mesmo aqui, porque tem essa... vamos lá. Só para você anotar aí os canais que você pode mandar esse material, tá? Aqui. Vamos lá, tá aqui, ó. Envie para xmission, tá aí o... Tá, né? Ok. xmission@inchurch.com.br, se você montar o escopo e etc. E aí o Wellington se deu bem aqui que montou o Rapcast, tá? Já pode depois aí mandar o escopo, conversa lá com o Fabinho, né? E aí já montamos aí para você. E aí nos fale que eu faço questão até de anunciar e ajudar na divulgação também desse podcast. E ajuda para quem é cliente da Inchurch, você pode entrar em contato pelo WhatsApp aí que a gente vai ajudar você também. Gente, espero ter ajudado vocês na prática aqui, tentando fazer uma massa de pizza junto com vocês, tá bom? E até a próxima, fique ligado, o pessoal da Inchurch, fique ligado no e-mail, baixe o aplicativo da Xmission também, procura por Xmission, que por ali a gente vai também se comunicar com vocês, tá bom? Obrigado, até a próxima, boa noite, pastores que esteve com a gente aí.